Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou o professor Igor Albert, vou te acompanhar nessa jornada. E aqui a gente já está quase no dia da prova da PMMG 2024, né? E o objetivo desta aula aqui é de a gente revisar algumas questões sobre funções. Então, lá no nosso edital estão previstos vários tipos de funções, né? Linear, quadrática, exponencial, logarítmica. Então, a gente vai ver alguns desses pontos. Inclusive, também tem questão de exponencial e logarítmica. Então, fica com a gente até o final. Justamente para a gente rever pontos importantes e ver como resolver questões desse tipo, né? Então, eu acredito que essa aula tem muito a te ajudar, muito a colaborar. Então, fique com a gente até o final. Antes de a gente ir para a aula propriamente dita, eu vou te convidar a conhecer os nossos simulados de RLM para a PMMG 2024. Então, nessa reta final, o que é interessante você fazer é de justamente resolver questão, né? E a gente montou 3 simulados com questões de bancas, porque eu não gosto de ficar inventando questão, né? A gente vê aí muito professor que cria questão e acaba criando questões confusas, questões problemáticas, questões sem resposta, e a gente não gosta de fazer isso. Então a gente separou questões de bancas, questões reais e com dificuldades semelhantes às que a gente encontra lá na PMMG. Então são no total 3 simulados e além desses simulados em PDF, né, que você pode baixar, imprimir ou ler no seu computador, no seu telefone, você também vai ter as correções gravadas lá na plataforma da Hotmart. Então, ficou com dúvida em alguma questão, resolveu, ficou com dúvida? Assiste a correção. Além disso, tem um caderno de questões voltado para PMMG, né? Com mais de 100 questões escolhidas a dedo. Então, todas essas questões que a gente trabalha, tanto no simulado quanto no caderno de questões, são questões que eu pessoalmente resolvi, né? Então, são questões que, claro, todo mundo tem chance de errar, né? Mas como houve essa filtragem e eu resolvi questão por questão, é um material de muita qualidade. Então, se você tem interesse, dá uma olhada, preço super em conta, é justamente para te ajudar nessa reta final, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as nossas questões. São 4 questões que a gente separou aqui hoje, para a gente rever esses pontos. Bora lá? Então, primeira questão para aquecer os motores. Dada a função quadrática, determine a imagem gerada pelo elemento do domínio 19. Bem, só lembrando algumas nomenclaturas aqui, domínio é de onde a gente tira o x, né? E imagem é onde que essa função joga esse x. Então seria o y, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo aqui fora dessa questão. Se eu tenho uma função y é igual a x mais 2, eu também posso escrever assim, tá? É a mesma coisa. X mais 2. Se eu tenho o domínio igual a 3, por exemplo, qual que é a imagem? 3 mais 2, 5. Então, essa aqui é a imagem para esse elemento do domínio, ok? Então, essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Se eu pego o elemento 19 do domínio, qual que é a imagem? Então, f de x, só que x vale 19, é igual a... Onde tem o x, eu substituo por 19. Portanto, 19 ao quadrado mais 6 vezes 19 menos 8. Então, vai dar um pouco de conta, né? 19 vezes 19, 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 1, 9 com 8, 17. 1 vezes 9, 1 vezes 1. Então, 1, 16 vai 1, 3, 361. Então, f de 19 é 361 mais 19 vezes 6. 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 1, 6 com 5, 11. Mais 114 menos 8. Então, f de 19 é igual a 361 mais 114, vamos somar aqui, vai dar 574, 475. Menos 8 dá 467. Opa, então a imagem desse elemento do domínio que a gente selecionou, que é o 19, é 467, alternativa D.
Então, talvez aqui essa questão mais confusa seja você identificar essas nomenclaturas, né? Mas essa é uma habilidade fundamental. Igor, não sei nada de função. Aprende pelo menos isso aqui. Porque se cair uma questão desse tipo, você tem muita chance de acertar. Portanto, se eu tenho um elemento, né, do domínio que eu quero encontrar uma imagem, pega esse elemento, substitui em todos os x ou na variável daquela função, e aí você vai encontrar a imagem, tá? Lembrando que a prova da PMMG não é uma prova de 10 questões difíceis, de todas as questões difíceis, né? É uma prova que tem questões difíceis, questões fáceis, questões medianas. É isso que a gente tem visto ao longo do tempo, né? Então, por isso que eu sempre falo, se você aprende o arroz com feijão de cada conteúdo, você tem uma chance bacana de ter uma nota boa na prova de raciocínio lógico. Então, esteja atento a isso. Portanto, alternativa D. Questão 2. Sabendo que o universo da variável x é o conjunto U, podemos dizer que o conjunto verdade da sentença aberta é igual a. Essa questão aqui eu achei muito bonita, porque ela mistura dois tópicos, que é a questão de lógica e a questão aqui de funções. E essa também é uma tendência da prova da PMMG. Por quê? Porque nós temos um edital de raciocínio lógico muito grande, com muitos assuntos. Então, a ideia é de que as questões explorem vários assuntos de uma vez. Nesse ponto aqui, então, a gente tem um conjunto domínio, né? O universo da variável x vai ser justamente o conjunto domínio. Só que esse conjunto domínio ele é um conjunto bem pequeno, só tem 4 elementos. E aí ele faz uma sentença aberta. P de x é 2x mais 1 é menor do que zero. Veja que eu estou fazendo uma comparação e essa comparação pode resultar em verdadeiro ou falso. Então, a gente está querendo saber quando que essa sentença vai ser verdadeira para esses elementos do domínio. Então, vou pegar cada um desses elementos, substituir na minha sentença e avaliar. Então, vamos lá pegar o primeiro. O primeiro elemento é o menos 3. Então, P de menos 3. Veja, quando eu pego P de menos 3, onde tem o x, eu tenho que substituir pelo menos 3. Então, vai ficar 2 vezes menos 3 mais 1 menor do que zero. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 1 menor do que zero. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5 é menor do que zero? Opa, verdadeiro. Então já encontramos um verdadeiro. Vamos pegar o segundo, menos 1. Vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1 menor do que zero. Então, menos 2 mais 1 menor do que zero. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 é menor do que zero? Opa, verdadeiro também. P de 1. P de 1 vai ficar 2 vezes 1 mais 1 menor do que zero. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 é menor do que zero? Opa, falso. Esse aqui não vai entrar. E o P de 3, que é o último elemento ali do meu conjunto universo. Vai ficar 2 vezes 3 mais 1 menor do que zero. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7 é menor do que zero? Falso também. Então, esse não vai entrar. Portanto, o conjunto verdade, né? Quais elementos do domínio que tornam essa sentença aberta verdadeiro são... Opa, não vou escrever U para não ter o mesmo nome do conjunto todo, né? São apenas o menos 3 e o menos 1. Portanto, alternativa B de bola. Veja que só o menos 3 e o menos 1, quando eu coloco aqui na sentença aberta, resultam em valores menores do que zero, tá? Os outros não fazem isso. Então, questão também tranquila. É basicamente a mesma coisa da questão anterior de substituir o valor e encontrar a imagem, né? Mas aqui a gente também tinha que fazer uma avaliação lógica para ver se a condição lógica estava sendo atendida ou não. Beleza? Então, alternativa B e vamos para a próxima. E a próxima questão é uma questão mais emocionante. Vamos lá? Das figuras abaixo, a que melhor representa o gráfico da função f de R em R definida por f de x é meio elevado a x. E aí a gente tem 5 gráficos para a gente avaliar. Vamos olhar um por um, mas veja só o que eu vou fazer, a estratégia que eu vou fazer nessas questões de gráfico. Vou pegar alguns pontos do gráfico
estrategicamente, né, para não pegar pontos muito difíceis, e avaliar onde que esse ponto, qual é a imagem desse ponto. Então eu pego alguns elementos do domínio, vejo a imagem e depois eu comparo com o que eu tenho nos gráficos. Então veja só, o ponto mais fácil de todos é o zero. Então quando x é zero, qual que é o valor de y? A gente vai avaliar. Quando x é 1, qual que é o valor de y? Quando x é menos 1, qual é o valor de y? Isso aqui já vai dar uma boa noção para a gente. Se a gente precisar, a gente pega mais pontos. Então aqui vamos pegar primeiro o zero. F de zero é igual meio elevado a zero. Opa, qualquer número real elevado a zero, exceto zero também, né? Dá 1. Então isso aqui dá 1. Vamos olhar para o 1 agora. F de 1, qual que é a imagem dele? Meio elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. E o menos 1? Então, dá meio elevado a menos 1. Isso aqui eu inverto a minha fração. Então, vai ficar 2, beleza? Portanto, no menos 1 tem que dar 2, no 1 tem que dar meio e no 0 tem que dar 1. Veja, nessa primeira, primeiro que nessa letra A a gente tem uma parábola. Isso aqui é uma função quadrática, né? Onde a gente tem lá x ao quadrado e os outros termos. Então, isso aqui não é uma função exponencial. Está errado. Essa aqui também é uma função linear, é uma função afim, é uma função de primeiro grau. É uma reta, então também está errado. Então, a gente eliminou duas. Então, no ponto zero, tem que dar 1. Opa, essa aqui está certa, essa aqui está certa e essa aqui está errada. Essa aqui no ponto zero está dando menos infinito, né? Nem está tocando no eixo. Então, essa está errada. No ponto 1, tem que dar meio. Opa, essa aqui no ponto 1 está dando mais de 2, né? Tá passando do 2 aqui. Então, tá errada? Opa, só sobrou a E. Mas vamos ver. No ponto 1, de fato, aqui parece estar no meio, né? No meio. E no ponto menos 1 está aqui no 2. Então, perfeito. Veja que só com esses 3 pontos a gente já matou a questão. Se a gente ainda não tivesse matado, a gente poderia calcular mais um. Por exemplo, a imagem do 2, a imagem do menos 2. E aí, quanto menor o número, geralmente mais fácil o cálculo. Então, você começa do zero, né? Porque o zero é o mais fácil de calcular de todos. Depois você vai mudando e pegando conforme a necessidade. Não precisa calcular muitos pontos para você perder tempo. Não é esse o objetivo, não é isso que a gente quer, né? É o mínimo de pontos necessários para a gente conseguir matar a questão. Então, aqui a gente fica com a alternativa E, sem dúvidas. E última questão para fechar, uma questão com logaritmo e uma questão que explora muito as manipulações com as propriedades do logaritmo, né? Então vamos dar uma olhada nessa questão. Se log de A é 2, log de B é 3, log de C é meio, então log dessa operação aí é igual a. Então a ideia é de que a gente quebre isso que está aqui dentro do logaritmo para encontrar esses valores aqui. A gente precisa isolar o A, isolar o B, isolar o C, porque aí a gente consegue resolver. Então, eu trouxe as propriedades operatórias dos logaritmos para a gente relembrar quais as operações, como que a gente vai trabalhar nessa questão. Então, vamos dar uma olhada. Primeiro, o logaritmo do produto. Se eu tenho um logaritmo de uma multiplicação, eu posso quebrar isso aqui em uma soma de logaritmos. Então, eu tiro o logaritmo de B, logaritmo de C e somo. Então, por exemplo, log de 10 na base 3. O 10 eu posso escrever como 5 vezes 2. Então, fica log de 5 na base 3 mais log de 2 na base 3. Beleza? Veja que eu escrevi o 10 como uma multiplicação. Isso aqui pode ser interessante caso a questão tenha te dado log de 5 na base 3 e log de 2 na base 3, né? Então, é uma aplicação. Logaritmo do quociente. Se eu tenho uma divisão, eu posso transformar isso em subtração de logaritmos. Então, eu tiro o logaritmo do numerador, tiro o logaritmo do denominador e subtraio. Por exemplo, log de 25 sobre 16. Log de 25 menos log de 16. E logaritmo da potência, dou um peteleco aqui no expoente e ele vem para cá multiplicando o logaritmo da base. Por exemplo, logaritmo de 10 ao quadrado é 2 vezes log de 10. Log de 10, quando eu não coloco a base do logaritmo, a base é 10. Então,
Log de 10 na base de 10 é 1. E 2 vezes 1 dá 2. Veja que eu consigo simplificar muito, né? Usando essas propriedades. Então, tendo isso em vista, vamos voltar para o enunciado e quebrar aquela operação ali, de forma que a gente obtenha os dados que ele nos forneceu na questão. Então, a ideia é de eu isolar o logaritmo de A, o logaritmo de B e o logaritmo de C para conseguir substituir, respectivamente, por 2, 3 e meio. O que eu vou fazer aqui? Escrever log, só repetindo a operação aqui, né? C ao cubo. Veja, como a gente tem uma divisão, eu já vou transformar isso em subtração. Lembrando aqui, eu tenho uma divisão, vou transformar em subtração. Então, vai ficar log do que está em cima menos log do que está embaixo. Relembre que raiz de b é b elevado a meio, tá? Então, isso aqui vai ficar como log de a vezes b elevado a meio. Menos, esse 3 eu já vou usar a regra do peteleco. Então, veja, eu tenho um expoente aqui, eu passo ele multiplicando. Então, vai ficar 3 vezes log de c. Veja, já encontrei o log de c. O log de c é meio. Daqui a pouco a gente vai substituir. Mas ainda falta uma parte para quebrar. Aqui eu tenho uma multiplicação, né? E eu posso transformar isso em soma, usando essa propriedade aqui. Uma multiplicação eu transformo em soma de logaritmos. Então, fica logaritmo de A mais logaritmo de B elevado a meio. Menos 3 log de C. Log de A, então, já está bonitinho para a gente substituir aqui. O log de B, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meio, que está como expoente, e passar multiplicando. Então, vai ficar meio vezes log de B. Menos 3 log de C. Agora, vamos substituir os valores que a gente tem. Log de A é 2. Log de B é 3. E log de C é meio. Então, vai ficar assim. 2 mais meio vezes log de B, que é 3. Menos 3 vezes log de C, que é meio. Aqui vai ficar, vou escrever aqui em cima, 2 mais 3 meios, menos 3 meios. Opa, mais 3 meios menos 3 meios, corta, só sobra o 2. Beleza? Alternativa, só voltando aqui nas alternativas, alternativa C é a alternativa 2. Então, alternativa C. Beleza? Então, nessa questão aqui é usar as propriedades operatórias dos logaritmos para a gente encontrar os dados que ele nos forneceu e pronto, tá? Então, a dificuldade é lembrar essas propriedades operatórias que são bastante tranquilas, tá? Se você ainda não conhecia, dá uma pausa nesse slide, olha com mais cuidado, com mais calma. Tem muito material na internet também sobre isso. Mas se você memorizar e souber fazer essas operações básicas, é bem possível que a questão de logaritmo que aparecer, se aparecer, você consiga resolver, beleza? Então era isso. Fica o convite mais uma vez para você conhecer nosso material, nossos simulados. O link está aqui na descrição. Não deixa de dar uma passada lá. Vai ser um prazer ter você conosco. No mais, muito obrigado. Espero que esse material tenha ajudado. Deixa um like, deixa um comentário. Tudo isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Te desejo sucesso. Até logo e falou!